Provavelmente você deve ter assistido o meu vídeo anterior e se você ainda não assistiu, por favor, antes de assistir este, você precisa assistir o outro, para você entender o contexto desse vídeo. Neste vídeo de hoje eu vou mostrar para você como corrigir todos aqueles problemas que o Google Page Insights e o GTmetrix apontou para mim. Sabe aquela nota tão cobiçada do Google Page Insights que você tanto quer alcançar lá na pontuação verde entre 90 e 100 do Google Page Insights e do GTmetrix, uma boa performance? Sabe aquele problema de bloqueio de renderização, pontuação horrível do CSS, do JavaScript do seu site que está com vários erros? Sabe quando você compra aquele template horrível e você nem sabe que está comprando, ou você desenvolveu um template e na época não tinha essa preocupação com pontuação para que você tenha boa relevância lá no Google, no Bing, no Yahoo, e aí você não sabia disso, só que hoje tudo mudou. Então confira agora comigo o que eu fiz para resolver esse problema. Vem comigo! Finalmente, sabe essa nota tão cobiçada entre 90 e 100? Eu consegui para minha URL principal, meu site, e eu quero mostrar para você algumas coisas interessantes antes da gente analisar item por item do que foi validado pelo Google Page Insights, o mobile, o desktop, os itens que estão acusando aqui e tudo mais. Eu quero mostrar para você uma coisa interessante. Veja só. Eu consegui essa nota para desktop 91 e para mobile, que é celular, aqui deu 58. Percebe? Nessa consulta que eu fiz. E o interessante é que eu fiz várias análises, né? Inclusive também no GTmetrix, tá? Fiz aqui no GTmetrix, a estrutura foi muito boa, 93%, performance 62%. E aí tem, com certeza, toda a análise completa que nós vamos ver juntos aqui. Mas eu quero mostrar para você rapidamente nesse processo a questão da pontuação. Veja só. Então no Google Page Insights, a gente vê aqui para desktop teve 91, mobile 58, né? E depois eu fiz outra consulta, olha a variação, mobile 52, desktop 89. Fiz outra avaliação, mobile 52, desktop 78. Outra consulta, mobile 59, desktop 78. Percebe que ele foi reduzindo? Desktop 78, mobile 50. E aí por último, desktop 66 e mobile 56. Tá? Então, essa foi a análise no Page Insights. Lá no GTmetrix, aqui, então a estrutura 93%, performance 62%. Aqui 58% performance, estrutura 95%. Que é ótimo, né? Esses números todos que eu estou mostrando para você, todos eles são excelentes e eu vou explicar para você detalhadamente. O que eu estou te mostrando é a diferença que deu em cada análise que eu fiz. Essa aqui a performance foi 54%, estrutura 92%. Performance 48, estrutura 92. Essa outra, a mesma coisa, quer dizer, 49 e 94. Essa última que eu fiz, 44 e 93. Né? Estrutura 93 e performance 44%. Agora eu vou mostrar para você uma coisa interessante. Veja só. Eu fiz vários testes, tanto no Google Page Insights como no GTmetrix, e você viu que oscilou, porque a ferramenta ela é aproximada, ela vai te mostrar tudo o que precisa ser feito de melhoria para que o seu site seja mais rápido, com menos erro, e você consiga então uma melhor pontuação. Tá? Mas o que eu quero falar para você, você não precisa ficar obcecado nessa pontuação. O importante é que você fique na média bem posicionado, porque ela oscila. Então uma hora você vai fazer um teste e vai dar uma nota X, outra hora vai dar Y, mas o importante é que o seu site ele não tenha erros, o teu servidor seja otimizado a ponto de você conseguir então uma relevância boa em pontuação. Isso vai te ajudar no resultado das buscas orgânicas para que você tenha então melhores posições, tá? Você fique numa posição relevante aí entre os primeiros
tá? Tanto o Google quanto o Bing, Yahoo e todos os demais buscadores hoje estão partindo para essa tendência, tá? Então seu site ele precisa ser um site otimizado, com certificado HTTPS, SSL, tá? Então você vai acessar lá, você vai ver que tem HTTPS, www, o seu domínio. Então isso é o certificado ativo no seu site. Todo site que tem o certificado SSL ativo já é um ponto a mais. E aí você tem uma nota relevante aqui, então já é outra pontuação a mais. E tantas outras questões. Por exemplo, você tem um site com um servidor dedicado, com uma velocidade de carregamento boa, né, rápida, então já é um ponto a mais. E tudo isso vai somando e vai fazer com que você tenha então melhores resultados. Mas não para por aí. Questão de otimização de busca orgânica, tem várias outras questões, como por exemplo a descrição de cada página, as meta tags, né? E você tem que fazer isso direitinho em cada página do seu site e colocar o título. Mas eu não vou falar sobre otimização SEO aqui, eu vou falar sobre performance estrutural do seu site, do servidor, para que você tenha então uma boa relevância, tá? Questão de otimização, eu vou fazer um outro vídeo, eu quero compartilhar com você também. Então eu vou pegar aqui a nossa melhor pontuação, que foi essa de 91 para desktop, e depois nós vamos analisar o celular também. Vou dar um zoom para você poder acompanhar junto comigo aqui. Então, dados de laboratório. Se você tiver dúvida em entendimento do que está em inglês aqui, vou traduzir para você. Se você estiver no Google Chrome, você pode clicar com o botão direito e você vai ter a opção aqui de tradução. Ele tem isso no Google Chrome. Eu estou no Opera, no modo anônimo. A primeira apresentação que ele mostra pra gente, né, quer dizer, o que carregou primeiro demorou apenas 0,8 segundos. Speed Index, quer dizer, a velocidade da página principal demorou 2,1 segundos. Isso é muito rápido, tá, gente? A parte do site que mais demorou a carregar levou no máximo 1,0 segundos. Ótimo, isso é excelente, tá? Que é esse item aqui. Tempo de interação, tá? Para que seja liberado o site, para que a pessoa consiga interagir nele. Demorou apenas 1 segundo, então é uma velocidade excepcional. Total de bloqueio em tempo, 0, não teve bloqueio de renderização. A mudança de layout de uma página para outra não está levando meio centésimo de segundo, né? Então 0,05 centésimos de segundo, tá demorando, então tá muito rápido, tá excepcionalmente otimizado o site, o domínio, então é isso que ele mostra, tanto que tá verdinho. Se tivesse tudo amarelo aqui também seria ótimo, porque ele dá até a referência. De 0 a 49 não é considerado bom pela análise que eles têm aqui. De 50 a 89, mais ou menos. E de 90 a 100, excelente. É isso que ele nos diz. Mas será que isso é verdade? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso, tá bom? Vamos avançar com a nossa análise aqui. Ele mostra também que o tempo de resposta do servidor demorou 1,24 segundos. E aqui ele acusa que houve um bloqueio de carregamento de web fonte, que mais para frente a gente pode comentar, mas é a fonte de um flat icon que o meu site tem na parte principal e aí ele acusa que pode estar dando falha de visualização na hora do carregamento. Bom, vamos lá. Então, o que foi aprovado? O que ele analisou e foi ótimo? Elimine recursos que impedem a renderização, tá? Então, tudo isso daqui, ó, defina o tamanho adequado das imagens, adie imagens fora da tela, reduza o CSS, reduza o JavaScript, remova o CSS não utilizado. Todos esses itens aqui foram validados por esta ferramenta. Ele analisou que eu cumpri com o relatório. Então, cada item desse equivale a uma determinada pontuação estipulada por eles. E aí, conforme a gente vai eliminando, ele vai dando, então, a pontuação, tá? Ele vai dando esta pontuação. Ocorre que nós cumprimos, então ele fala que nós batemos 91 pontos para desktop, tá? Computador. E mobile batemos 58 nessa consulta aqui.
foi a nossa melhor pontuação. E não vou discutir com vocês aqui nesse vídeo, porque a gente já viu anteriormente para Desk, basicamente a mesma coisa do que foi aqui aprovado das auditorias, tá? O que foi analisado para celular, que eu estou cumprindo aqui com as pontuações. E do que não foi. Aí daqui não foi, né, ele acusa que remova JavaScript não utilizado, elimine recursos, mas também não está tão grave assim, né? Tá na cor intermediária. E o que está vermelho é o tempo de resposta do servidor, 1,29, também, na minha opinião, está excelente, mas são as requisições aqui do Page Insights. Então, vamos lá. Evite redirecionamentos múltiplos. Isso aqui eu vou explicar para vocês também, por que ele está falando isso aqui, evite redirecionamentos múltiplos de página para mobile, tá? Mas eu tive que fazer algumas adaptações para o meu template, bater essa pontuação de 58 aqui para mobile, tá? Para não haver quebra de layout. Bom, é isso que eu queria discutir com vocês, questão de pontuações. Nós vamos ver também como então você obter esse resultado positivo aqui, tá? Nós vimos o que tinha para melhorar no vídeo anterior, e nesse vídeo a gente viu tudo que foi corrigido, tudo que foi auditado, né, pela ferramenta. Desktop, a mesma coisa, ó. Então nós já vimos tudo que foi corrigido e eu quero passar para você o que eu fiz para resolver isso, como você também pode conseguir para o seu site aí ou para o site do seu cliente, né, ou se você vai contratar alguém que precisa fazer e como essa pessoa pode adquirir o conhecimento e daí tentar resolver também esses itens aqui, validar. E você percebe que então tem uma oscilação também. Toda vez que a gente vai fazer uma análise, ele oscila. A mesma coisa é no GTmetrix, né? No GTmetrix, ó, veja só, a performance deu excelente, 62%, estrutura 93%. Já na outra consulta, a estrutura foi melhor e a performance foi pior, 95% e performance 58%. Mas, assim, essa pontuação ela é excepcional, tá? Se você alcançar essa pontuação, tá ótimo. Tem sites que alcançam até mais, tem sites que não alcançam, e aí nós vamos discutir isso também, tá? Vamos aqui na análise do GTmetrix, que eu gosto bastante, porque ele também dá gráficos pra gente, né? Olha só que legal. Ele mostra aqui, então, de 0,3 segundos a 2,7, que foi o tempo total de carregamento do nosso site, que é ótimo. Mas ele demorou aqui o primeiro carregamento para começar a reconhecer alguma coisa, para ter uma comunicação lá com o servidor, encontrar alguma coisa, demorou 0,6 segundos. E no máximo chegou a 2,7 segundos. Tá? A otimização da estrutura está em 93%, está excelente. Performance, que é a velocidade, desempenho, 62%. Tá? Aqui ele mostra o que está bom, né? O que está ótimo, bom e não está tão bom. Não, graças a Deus aqui está tudo ótimo, está excelente, está tudo muito bom. Dá para melhorar aqui, segundo ele, o uso do CDN e bloqueio de renderização. Tá? Isso dá para melhorar, que são esses dois itens aqui. Você clicando aqui nessa parte, ó, ele dá então aqui tudo que precisa, que pode melhorar, tá? E no de baixo também, elimine bloqueio de renderização, ele dá aqui um jQuery, mas não está atrapalhando a nossa vida em nada. Vamos continuar aqui com a análise. Ele mostra também os dados, ó, em tamanho. Em 2,7 segundos ele carregou o site inteiro. E aqui ele mostra o total de requisições, ó, e o total tamanho total da página que ele carregou, que tem 1,21 mega, é muito leve isso aqui, tá? Total de páginas requisitadas, 55 itens, ele conta com 55 arquivos, documentos, imagens, tá? Fontes, para poder carregar, reproduzir o que vocês viram aí do layout do meu site. Então, 55 arquivos necessários, tamanho 1,21 mega, o que é ótimo. E ele mostra o que é HTML, o que é JS, CSS, imagem, vídeo, fonte e tudo mais, tá? É muito interessante, vale a pena você consultar no seu site também.
E aqui, vamos analisar então agora a performance, o que foi validado, né? O que ele validou no meu site que não está tão legal, que está tão legal, que precisa melhorar. Então ele dá em vermelhinho aqui o que poderia melhorar, né? Poderia melhorar, tem espaço para melhorar. E o que está ótimo, não tem nem o que mexer. Tempo de interação é aquilo que nós vimos ali no resumo do sumário, tá? Aqui ele está dando com mais detalhes. A página principal, a index, tá? O primeiro aparecimento, a primeira aparição de alguma coisa. Na estrutura, veja só tudo que foi validado aqui, ó. Então isso nós vamos ver como resolver, tá? Que é basicamente o que o Google acusa, aqui também vai acusar. Muda uma coisa ou outra que é interessante, nós vamos abordar também, que às vezes acusa aqui, mas não acusa lá. Então, por isso que é interessante você usar as duas ferramentas, tanto o GTmetrix quanto o Google Page Insights. Aqui tem um gráfico de carregamento, o tempo de cada item, de cada arquivo, é muito interessante você analisar. Ó. Não vou olhar item por item com você, mas aqui você entende, é como se fosse uma linha do tempo, e aí tem aqui, né, a renderização e vai mostrando o carregamento de cada item. Enfim, eu não tenho vídeo lá, então não mostra nada aqui de vídeo, enfim. Tá no sumário de novo. Bom, então perceba que no GTmetrix também houve uma oscilação, ó. Veja só, tanto aqui na performance quanto na estrutura, tá? Houve essa oscilação. Eu vou passando para você ver também, ó. Tá vendo? Cada consulta que eu fiz. Eu vou fazer uma agora com você também, novamente. Vai demorar um pouquinho, porque não tem a ver muito com velocidade de internet e tudo mais, e sim porque a análise ela é bem minuciosa pela ferramenta, e aí, é claro, demora um tempinho por conta da distância também, mas vamos lá. Eu vou abrir aqui o GTmetrix. Vamos fazer aqui uma consulta nova. Olha só, tá vendo? Estrutura 93, performance 48, então ele muda muito. Terminou agora uma nova consulta, tá vendo? E aí ele deu que o tempo de resposta do servidor foi o que mais atrapalhou, por isso que deu esse vermelhinho na performance aqui, tá? Isso muda um pouquinho. Vamos no Google Page Insights aqui agora também. Vamos lá. Olha só, para mobile 59, uma pontuação bem interessante, tá? Para mobile, bem legal mesmo. E desktop 90, olha que bacana, batemos 90 aqui. Percebe o tanto que oscila? Ó, nossa pontuação mais baixa foi 66. E agora nossa pontuação mais alta tinha sido 91 e agora 90. Então, tá vendo? O GTmetrix, ele tem um parâmetro diferente, inclusive eles mesmos têm uma informação aqui falando sobre isso, que você pode ler com calma. Como você viu então, falando da pontuação, você não precisa ficar obcecado em alcançar essa nota 100. É muito raro isso acontecer, tá? É claro que se você jogar uma página em branco ali, uma index HTML com quase nada, vai bater 100 provavelmente. Mas se você tem um site e você quer alcançar essa pontuação, você precisa obrigatoriamente fazer essa reorganização da estrutura dele, do servidor onde ele está, tá? Para que ele consiga então ser um site mais rápido, com menos erro, enfim. E eu quero falar para você então agora o que eu utilizei. Eu utilizei algumas ferramentas que o meu servidor me disponibilizou. Antes eu estava num servidor compartilhado, por isso que ele deu aquela nota lá que você viu, horrível, né? E também a estrutura do template que eu aderi era
péssimo, então eu tive que fazer uma otimização bem completa. E o que eu utilizei? Primeiro, eu fui para um dedicado, um servidor dedicado. Num ambiente desse, só tem o meu site. Isso me permite customizar até a plataforma, o servidor, e instalar algumas ferramentas, alguns plugins que, se for no compartilhado, a empresa administradora provavelmente ela não permite, porque ali existem outros domínios, outros sites. Isso dificulta um pouquinho você fazer uma melhoria de performance ali estrutural do seu servidor. Então, eu sugiro primeiro que você vai para um dedicado para que você possa instalar. E quais são então esses componentes que eu instalei no meu dedicado? Foi o OPCache, o Memcached e instalei também o Varnish. Além de fazer outras customizações no Apache, que você pode fazer também para melhorar, como o Keep Alive, é uma opção que o Apache tem para melhorar as conexões entre o HTTP e o TCP. Ele mantém essa conexão aberta e isso aumenta o tempo de resposta também do servidor, tá? O OPCache, ele vai deixar em cache armazenado na memória do servidor aí a estrutura em PHP do seu site. O Memcached também, ele vai deixar na memória RAM na memória do seu servidor a estrutura estática do seu site, tá? Então, se você tem um site que não precisa ter uma atualização constante, como por exemplo um site de notícias, um portal, um blog, enfim, não tem aquela demanda, é legal você utilizar o Memcached porque ele vai deixar seu site pré-carregado na memória, evitando mais requisições, evitando que o seu site ele tenha muitas requisições e diminui a carga do servidor. Então faz com que o seu site fique mais rápido, tá bom? Questão do Varnish é a mesma coisa, mas para quem tem aí o site que precisa ficar com atualizações constantes, já o Varnish ele é mais interessante, porque ele trabalha com proxy e ele vai deixar o seu site salvo na memória e sempre que tiver uma atualização ele já vai recarregar e vai mantendo isso atualizado, tá? É muito legal. Então eu utilizei o Varnish, eu utilizei o Memcached, eu utilizei o OPCache e mantive ativo o Keep Alive do Apache. Além de fazer outras customizações também no PHP, eu utilizei o PHP 7.4, já tem já o 8.0, mas em quesito de versões de PHP, o PHP 7 ele é mais rápido do que o 5 e a maioria dos servidores, especialmente os compartilhados, tá? Eles ainda utilizam o 5.6, então procure atualizar, porque ele é nitidamente mais rápido do que o 5. O PHP 7 ele é mais rápido do que o 5. O 8 recomendo que você ainda não atualize, porque é muito recente, tá? Então pode acontecer conflitos, tá? Ele pode trazer problemas no carregamento aí do seu site, às vezes o seu template ainda não tem suporte, independente da aplicação que você utiliza, tá? Pode ser Joomla, pode ser WordPress, pode ser Magento, pode ser Drupal, pode ser o que for. A última versão normalmente não tem ainda aquele suporte, então mantém na 7, aí você pode utilizar a 7.3 ou a 7.4, tá? Ou a 7.1. Da 7 em diante, você fica a seu critério, tá bom? Qual é a estrutura que o seu servidor vai permitir. Outra coisa muito importante que eu fiz, no meu dedicado, eu não instalei todas as versões de PHP que você normalmente encontra num compartilhado, PHP 5.6, 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 e por aí vai, 8, não tem necessidade disso, tá? Mantenha uma única versão ali que é a que você vai utilizar. Eu não utilizei WHM, cPanel, não utilizei também Softcalos, não utilizei aplicações que demande processamento e memória. Eu fiz uma estrutura bem robusta, simples, enxuta, tá? Para que ele ficasse com uma performance relevante, alta. Então o que eu fiz? Eu fiz a instalação LAMP, que é Linux, Apache, PHP e MariaDB.
que é o banco de dados. Eu utilizei essa estrutura. O meu sistema operacional Linux é o Debian, e aí você pode utilizar esse também. Tem o Ubuntu, que é muito bom, e você também pode optar, fica a seu critério. Tem o CentOS, tem N outros aí que você pode instalar, fica a seu critério, tá? Que é o RAMP, é o LAMP, MAMP, fica a seu critério qual sistema você vai utilizar. O importante é que você monte uma estrutura enxuta, não sobrecarregue o seu sistema com N aplicações que inclusive não vai ter serventia para você. Então eu estou utilizando separadamente o servidor de e-mails, o servidor de banco de dados eu trouxe para a mesma estrutura para evitar altas requisições do servidor, tá? Para que ele não fique procurando onde está o banco de dados, não, está local. Então isso diminui o tempo de requisições do servidor. Tudo isso é muito importante para você ter uma performance de carregamento rápido, isso na questão de velocidade do site, tá? E aí, quesito de correções de erros, o que eu fiz? Eu fiz minificação da estrutura CSS JavaScript utilizando aquele plugin W3 Total Cache do WordPress, tá? A minha estrutura eu estou usando o WordPress. Se você estiver utilizando o Joomla, você pode utilizar o plugin JCH Optimize. É um plugin para o Joomla, ele também tem para WordPress, e aí você pode também utilizar para minificar a sua estrutura CSS JavaScript no Joomla, tá? Então na minha estrutura eu utilizei o W3 Total Cache. Eu testei também o Rocket, WP Rocket, testei também o WP Fastest Cache, testei o Light Speed Cache, o Auto Optimize, testei o WP Super Cache, mas para minha estrutura o que foi melhor foi o W3 Total Cache. Por quê? É importante você fazer testes com a sua estrutura, porque tem plugin que vai melhor para um e tem plugin que vai melhor para outro. Então é importante que você faça testes com a sua estrutura. Isso demanda muito tempo. Como inclusive eu estou sem tempo, poderia até ter alcançado uma nota maior. Eu fiz esse teste em praticamente 2 semanas para poder trazer para vocês esse resultado, tá? Então existem N plugins que vão te trazer notas e às vezes para você aí o W3 Total Cache não vai trazer esse resultado. Mas por que eu fiz, para mim deu mais certo o W3 Total Cache? Porque como eu fiz essa melhoria no meu dedicado, o W3 Total Cache ele me permitiu utilizar junto o Varnish, o Main Cache, o Pcache, além de minificar minha programação e trazer a performance que o meu site ele alcançou. Então ficou um site rápido, com erros praticamente nulos, zero, sem erro, e aí eu alcancei essa nota que é tão magnífica. E aí se você quer um vídeo que eu faça sobre a configuração do W3 Total Cache, aguarde, acompanhe aqui no meu canal, se inscreva que você vai acompanhar o lançamento desse próximo vídeo que eu vou fazer passo a passo com você, como configura o seu W3 Total Cache para que você consiga então alcançar essa nota. É uma configuração minuciosa, demanda tempo, paciência, mas com certeza no final você tem esse resultado gratificante. Então só recapitulando, a minha estrutura que eu utilizei foi o WordPress, plugin W3 Total Cache, um servidor dedicado, sistema de configuração LAMP, que é Linux, PHP 7.4, MariaDB, banco de dados, e o sistema que eu utilizei Linux foi o Debian, tá? E foi essa a estrutura do meu dedicado para trazer essa pontuação importante que eu alcancei e eu estou compartilhando com você.